Olá e bem-vindos a todos! Embora os zoológicos muitas vezes ofereçam as melhores condições que podemos esperar para garantir a segurança e a paz de espírito de seus ocupantes, o fato é que os animais têm uma sede insaciável de liberdade. Alguns animais não podem mais suportar a monotonia de seu recinto e finalmente decidem ir e descobrir novos horizontes. Mas a ideia de um rinoceronte ou uma avestruz correndo pelas nossas ruas é tão absurda que tem sido frequentemente encenada em filmes de Hollywood, tais como o muito cômico Jumanji. Entretanto, às vezes a realidade supera a ficção, e é isso que vamos mostrar hoje. Aqui estão os 10 animais selvagens que escaparam de um zoológico. Vamos começar! Você sabia que a mascote da Fundação Mozilla não era uma raposa, mas um panda vermelho? Este lindo pequeno Wolverine e amante do bambu pode ser visto no logotipo do Firefox, o próprio navegador. Este estranho pequeno mamífero da família Ailuridae, que tem entre 50 e 64 centímetros de comprimento e pesa mais de 6 quilos, parece mais um guaxinim e, portanto, não tem nada a ver com seu primo distante, o panda gigante. O que lhe falta em músculo, o panda vermelho ganha em malícia e malícia, como o terrível Rusty mostra tão bem, que decidiu num belo dia de verão ir ver do outro lado da cerca se às vezes a grama não fosse mais verde lá. Uma estrela residente do Zoológico de Washington, o panda fugitivo deixou seu recinto provavelmente para uma pequena caminhada, apenas para esticar um pouco as pernas e aproveitar o bom tempo. Imediatamente após a descoberta de sua fuga, funcionários do zoológico chamaram testemunhas na internet, avisando as pessoas para não se aproximarem muito do fugitivo peludo, correndo o risco de serem mordidos ou arranhados por ele. Felizmente nada disso aconteceu, pois o bom velho Rusty foi encontrado algumas horas depois, graças à intervenção das equipes do zoológico. O rei da fuga de cauda de arbusto pôde assim retornar ao seu aconchegante ninho. Apesar de todo o conforto e atenção que recebem, os animais selvagens em cativeiro sempre anseiam por liberdade. E os pinguins não são exceção a esta regra. Um jovem pinguim, um Bolt, no Parque da Vida Marinha de Tóquio, no Japão, querendo mudar a rotina esmagadora de seu aquário a todo custo, decidiu fugir e dirigir-se para o mar. Mais conhecido como 337, o intrépido pássaro marinho subiu uma parede inteira e se escorregou por uma cerca antes de se unir a um dos rios que correm para a Baía de Tóquio. Durante os 2 meses em que o jovem pinguim esteve em fuga, ele foi visto nadando tranquilamente no rio várias vezes e provavelmente não pareceu aborrecido de todo. Mas suas doces férias foram finalmente interrompidas quando o fugitivo, com seus pés e bico de rede, foi finalmente capturado pelos funcionários do parque aquático, que o encurralaram em um dos lados do rio. 337 pôde assim retornar ao seu aquário são e salvo. E a cereja no bolo trouxe de volta lembranças da viagem, com a qual ele pôde contar com seus amigos pinguins junto à lareira. A cobra egípcia é uma das espécies de cobra mais venenosas do mundo, e sua mordida pode matar um homem adulto em menos de 20 minutos. É desnecessário dizer que este não é o tipo de réptil que você gostaria de encontrar em um beco ou supermercado, especialmente porque seu habitat natural não é realmente o que você chamaria de muito urbano. No entanto, esta cobra nativa das dunas e planícies desérticas no norte da África foi encontrada em uma fuga turística em Nova York, tendo conseguido escapar por quem sabe o que significa de seu berçário no zoológico do Bronx. O pequeno Houdini de sangue frio havia literalmente desaparecido de sua jaula, desencadeando um verdadeiro campo de batalha no zoológico e mergulhando toda a cidade de Nova York em uma psicose. Mas após 6 dias de fuga, o fugitivo com presas e uma língua bifurcada finalmente pôde ser encontrado, e não estava aos pés do Empire State Building ou em um canto úmido do Central Park, onde ele se refugiaria. A Naja estava, de fato, escondida num canto escuro e silencioso a menos de 100 pés de seu berçário, e foi descoberta por acaso pelas equipes de limpeza. A cobra fugitiva conseguiu voltar ao seu cantinho do paraíso que havia deixado alguns dias antes, e a cidade de Nova York conseguiu voltar a dormir pacificamente. Cirilo era um leão marinho que quase causou um incidente diplomático entre os Estados Unidos e o Canadá. A história remonta ao verão de 1958, quando Cirilo, um leão marinho de 100 quilos, decidiu brincar com as pequenas veias da brisa, fugindo do zoológico de Londres, Ontário. O mamífero marinho tinha atravessado os cursos d'água até o rio Maumee, bem no meio dos Estados Unidos da América. Durante mais de uma semana, a criatura havia sido vista nas docas ao longo do lago Erie, incluindo as cidades de Toledo, Port Clinton e Sandusky, antes de ser finalmente capturada por Dan Danford, um conservador de mamíferos no zoológico de Toledo.
Mas a história ainda não havia terminado, porque uma vez que Cyril estava em cativeiro, os funcionários de Londres tinham, é claro, decidido enviar um carregamento de funcionários e um caminhão para levá-lo para casa. Entretanto, eles foram veementemente rejeitados pelo diretor do zoológico, Phil Skeldon, que alegou ter capturado o leão marinho em águas americanas e queria que o Canadá fizesse um pedido oficial através do governo americano. As coisas não chegaram a um ponto final, pois após uma semana de amargas negociações, foi decidido devolver o animal marinho e dar fuga, no endereço da amizade internacional que une os Estados Unidos e o Canadá. Com 2,5 metros de altura e 150 quilos, o avestruz macho é o mais alto e mais pesado dos pássaros atuais e deve ser dito que ele realmente faz um nome para si mesmo com um tal tamanho. Mas quem teria pensado por um momento que ele ficaria cara a cara na curva de uma viela, com esta ave gigante que geralmente habita a savana africana? Foi o que aconteceu na região de Guangxizhuang, no sul da China, quando um avestruz gigante adulto conseguiu escapar de uma fazenda de criação e começou a desfilar pelas ruas da cidade. Os moradores ficaram quase surpresos ao ver este animal exótico vagando silenciosamente pela estrada, sem a menor preocupação com os sinais vermelhos ou com as regras de trânsito. A avestruz fugitiva foi finalmente trazida de volta à sua fazenda sã e salva e, felizmente, ninguém foi ferido. Todos nós adoramos os mercados de pulgas pelos belos achados que você pode encontrar lá. Porcelana ou porcelana antiga cheia de história e raros objetos de coleção. Mas ninguém teria pensado em ficar cara a cara com um belo elefante africano, pesando mais de 3 toneladas, indo ao mercado de pulgas de verão na Holanda. O paquiderme, chamado Bubba, havia escapado de um circo holandês que haviam armado sua barraca perto de Noordwijkerhout, uma aldeia na província da Holanda do Sul. Bubba, portanto, foi muito serenamente ao mercado de pulgas, que ele percorreu de um lado para o outro através das diversas barracas de roupas velhas e bugigangas antigas. O elefante de 40 anos finalmente pôde voltar ao seu recinto de circo, após uma boa caminhada pelo mercado, e sem criar o menor incidente. Não está claro qual artefato ou bugiganga se destinava a ser vendido neste mercado, mas a falta de quebra contradiz o adágio sobre a desagitação do elefante em uma loja de porcelana. A fuga de animais selvagens de circos ou zoológicos pode às vezes ser extremamente trágica, especialmente quando se trata de animais perigosos como elefantes ou grandes felinos, que não hesitam em atacar selvaticamente qualquer um que se meta no seu caminho. Na cidade de Monreale, na Itália, os carabinieri tiveram que se armar com nervos de aço temperado para enfrentar um esplêndido espécime de tigre branco que havia escapado de um circo local. O gato grande, que deve ter pesado cerca de 250 quilos, vagou por quase 2 horas pelas ruas desertas da cidade antes de finalmente se encontrar encurralado pela polícia em uma espécie de gaiola especialmente improvisada para a ocasião. Os aldeões, terrivelmente preocupados, que haviam se escondido em suas casas após um alerta local sobre a fuga da besta, puderam finalmente fazer uma pausa e agradecer à polícia por sua intervenção rápida e eficaz. Como vimos, os animais selvagens em cativeiro podem ser ágeis na fuga, e nenhum curral ou jaula seria suficiente para mantê-los em cativeiro contra sua vontade. Desta vez, foram 3 rinocerontes fêmeas que decidiram imitar o trio de fugitivos da famosa fuga de Alcatraz de 1962 e conseguiram escapar de seu zoológico de safari em Ramat Gan, Israel. Aproveitando a falta de atenção dos guardas, os 3 paquidermes, com os doces nomes de Rihanna, Keren Peles e Carnabella, foram capturados pelas câmeras de vigilância, trotando silenciosamente em direção ao caminho da liberdade, com suas portas abertas. Uma vez do lado de fora, os 3 fugitivos fizeram uma curta caminhada de 10 minutos pelo estacionamento de asfalto, o que os surpreendeu infinitamente, antes de finalmente retornarem ao interior do zoológico, sozinhos e em total paz, assim como haviam saído alguns minutos antes. Deve-se dizer que os funcionários do zoológico tiveram muita sorte de não ter havido nenhum incidente, especialmente considerando a força hercúlea desses animais, que podem medir até 4 metros e pesar mais de 2 toneladas. Um verdadeiro tanque. Eles dizem que a história se repete, mas também dizem que aprendemos com nossos erros. Não para os guardas do Jardim Zoológico de Ramat Gan, pelo menos. Como vimos anteriormente com a fuga oportuna das 3 Miss Rhinos, que fugiram dos portões abertos do zoológico. Desta vez foi a vez de outro paquiderme escapar da mesma maneira. Um hipopótamo adulto, pesando pelo menos 2 toneladas, aproveitou a oportunidade para fazer os portões do zoológico esquecerem que estavam fechados e alegremente despejou através deles para alcançar a liberdade e as grandes extensões de água de seus sonhos. Mas alguns minutos após a sua fuga, o hipopótamo
hipopótamo fugitivo decidiu voltar para dentro, desapontado por encontrar apenas um banal estacionamento asfaltado e caixas metálicas sobre rodas no lado de fora, aquele que esperava encontrar-se em frente a um bom e velho rio africano. A dura realidade jogou nas mãos dos guardas deste zoológico safari israelense, famoso em todo o mundo pelos grandes erros de seu pessoal e pelas fugas repetidas de seus paquidermes. Então, o que você acha daqueles 10 animais que se revelaram os ases de fuga? Qual deles o impressionou mais? Dê-nos sua opinião nos comentários.